Boa tarde, boa noite ou até bom dia, né? Depende da hora que você vai estar sentando e abrindo esse vídeo para ter essa conversa no nosso podcast. Meu nome é Matheus, sou estudante de História da UFPB e essa vai ser um experimento baseado na avaliação da disciplina de Brasil 3 do professor Martinho. Vamos aqui expor alguns fatos históricos, conversar sobre história, mais precisamente sobre a história do Brasil e mais precisamente ainda sobre o recorte dos anos 30, no período que a gente conhece como a Era Vargas. Esse carinha aí que vocês devem estar vendo na imagem, a gente vai debater um pouco, dar uma conversa mais convencional, nessa proposta remota do podcast, e tentar alavancar questões que fazem vocês internautas ou alunos se interessarem pela história. É isso aí, nossa conversa hoje vai ser sobre a Era Vargas. E para começar a gente pode falar primeiramente de quem foi esse cara, né? Quem é esse cara que é um dos políticos mais lembrados e até posso dizer reverenciados por parte da população brasileira. Conhecido por ter essa proximidade com o trabalhador e com o povo, e até carregando o conceito de populista. É muito conhecido por ter sido um político populista, mas esse conceito vocês podem se aprofundar para enquadrar melhor o Vargas e até outros tipos de políticos do século XX. E agora, nesse momento contemporâneo, a gente tem a figura do Lula, mas existe um conceito por trás do populismo que você pode se aprofundar. Esse é o Vargas, um gaúcho da escola positivista gaúcha. Porém, Vargas não foi só isso, ele não foi só apenas esse pai dos trabalhadores, pai dos pobres, como alguns cidadãos brasileiros suscitam o nome dele. Mas a gente vai ver aqui, discutir os interesses e os planos de Vargas numa política de desenvolvimento nacional. A gente vai precisar contextualizar o que estava acontecendo no Brasil e como era a política brasileira para entender melhor e abrir essas questões para o debate. Como eu já tinha falado, o Vargas é da escola positivista gaúcha, do Partido Republicano Rio-Grandense, um partido que tem uma apropriação devido ao caráter, né, do federalismo nacional a partir da Constituição de 1891. Então, os estados brasileiros tinham uma certa autonomia antes da década de 30 e a partir da Primeira República, de 89 a 1930. A gente vai precisar rapidamente aqui comentar e ter uma noção do que se passou pelo Brasil antes da década de 1930. Na história é importante a gente fazer essa contextualização. Eu sempre recomendo também você ter uma noção das décadas anteriores do recorte que você vai estudar, porque tem uma influência e caracteriza os interesses do recorte que você vai estudar, tendo uma noção maior dos antecedentes, porque você vai entender melhor as motivações e as construções paralelas políticas, históricas, econômicas, sociais, culturais, que estão por trás das jogadas que esses nomes que a história guarda, como é o nome que foi guardado, que até hoje a gente está debatendo, que é o nome do Getúlio Vargas. Anteriormente à década de 30, estava vigente no Brasil a Primeira República, conhecida pelo café com leite. Popularmente conhecida pela política café com leite. Essa Primeira República pode ser caracterizada pelo revezamento do Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais no poder executivo brasileiro. Ou seja, em cada eleição existia um revezamento dos políticos que iam ocupar a cadeira de presidente do Brasil. Em 4 anos seria um representante paulista, posteriormente os 4 anos após seriam um político mineiro, e assim sucessivamente. É por isso que a gente caracteriza como política café com leite. O café, que era o principal produto de exportação no Brasil, nessa lógica capitalista que se formava ali no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Então, o monopólio vai estar justamente nos estados do Sudeste, no antigo Sul, o antigo Sul, Sudeste do país,
tinha esse monopólio e praticava esse revezamento a partir de uma articulação política que envolvia os estados e os municípios, garantia a liberdade dos dominantes de cada estado, e vai ser esse período também é muito lembrado pela questão do coronelismo, o voto de Cabresto, pois justamente esses senhores que tinham um monopólio da terra, um quesito muito importante, que vai se firmar no século anterior, no século XIX, a mercantilização da terra. Eles tinham um monopólio da terra e condicionavam os votos necessários, além das fraudes, para elegerem esses políticos que revezavam o poder executivo nacional e decidiam os pretextos e as decisões públicas que englobavam, né, a melhoria da vida da população. É aí que a gente vai falar do Vargas. O Vargas, o político Getúlio Vargas, e assim como os outros políticos gaúchos que cercavam Vargas, então ele não era um homem que trabalhava sozinho, ele tinha suas articulações no Rio Grande do Sul e era um estrategista e pensava muito bem e planejava muito bem os passos que ele ia tomar. A gente pode ver isso durante até o momento final da sua vida, em que ele decidiu tirar a própria vida, no caso. Vargas e os gaúchos estavam na porta dos políticos mineiros e paulistas desde a década de 20. Então, não é uma surpresa a ação deles no ano de 1930, após a eleição de 1930, pois na década de 20 os gaúchos já estavam insatisfeitos por essa exclusividade que tinham da classe dominante e da classe política paulista e mineira. Então, Vargas e o Rio Grande do Sul vão propor, o estado do Rio Grande do Sul vai propor a partir da ruptura que vai ocorrer antes das eleições de 30 entre São Paulo e Minas, devido ao atual presidente que estava com o mandato vigente no ano de 1930, Washington Luiz, vai decidir dar uma continuidade ao governo paulista frente à presidência do Brasil e vai ocasionar a ruptura de Minas Gerais com o estado de São Paulo, e Minas vai se unir justamente ao Rio Grande do Sul, ao estado do Vargas, que já estava batendo na porta. E junto ao Rio Grande do Sul e Minas Gerais, eles vão fazer diversos convites, porque era difícil ir contra a política paulista, e vai ser aceito pelo presidente governador do estado da Paraíba, político João Pessoa, que futuramente vai dar o nome à capital do estado. Esses estados compactados politicamente e articulados vão perder as eleições de 30, vão questionar, como todas as eleições eram questionado, a apuração dos votos, a legitimidade e a veracidade da apuração, que era bem duvidosa, sempre nesse período da Primeira República foi bem duvidosa, e vão perder a eleição de fato, não vão conseguir através das urnas. O boom que vai mudar tudo vai ser justamente a morte do político que eu comentei, a morte do político João Pessoa, do estado da Paraíba, que vão atribuir um valor a essa morte, um valor que vai legitimar um golpe de estado comandado por Vargas que vai ser registrado, conhecido como a Revolução de 30. Historiograficamente, a gente conhece esse movimento varguista de 30 como a Revolução de 30. É aí que a gente pode falar com propriedade o início da Era Vargas, a partir desse golpe de Estado de 1930, conhecido e atribuído pelo Vargas e seus aliados como a Revolução de 30, porque a nomenclatura faz todo o sentido, porque eles queriam apropriar um valor que desse propriedade e fosse interessante à população, e para a população também abraçar as estratégias varguistas, já que agora o Estado brasileiro vai passar por uma centralização e todos os antigos interesses paulistas e dos cafeicultores vão passar primeiro pelo filtro do Estado varguista. Então a gente pode falar que 30 começa a Era Vargas e vai até o ano de 1945, tendo algumas propriedades ali nessa década que a gente vai comentar aqui para abrir o interesse, você ouvinte que está escutando. Agora a gente vem para a década de 30.
Aqui no fundo eu troquei a foto para a gente debater e falar um pouco sobre a política varguista. Essa era Vargas na década de 30, a década que ele está vigente como chefe do Poder Executivo, presidente do Brasil, e que vai instaurar posteriormente, após 1937, o Estado Novo. E é o período ditatorial do Vargas, que ele está mais próximo aos regimes totalitários que principalmente se expandiram nas décadas anteriores na Europa. Tem a questão do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, e até essas ideologias também na Península Ibérica, como na França, como na Espanha, com o franquismo, Franco, e em Portugal com Salazar. Então, a partir de 30, as primeiras atitudes e decisões de Vargas vai ser extinguir totalmente o Congresso Nacional e a Constituição que estava vigente em 1891, justamente para induzir a essa centralização que ele esperava que o Estado brasileiro estava se propondo a fazer. Vai ocorrer um descontentamento enorme da parte paulista, dos empresários cafeicultores, que vão se ver num momento onde vão acabar diversificando seu capital. É assim que Vargas consegue também o desenvolvimento da indústria de base que ele tanto desejava. Porém, a insatisfação vai ser tanta que uma das revoltas conhecidas é o movimento de 1932, a 2 anos posterior a 30, que é o movimento constitucionalista paulista de 32. A gente pode ver aqui nessas caricaturas que está na imagem de fundo, para ilustrar e também para orientar, explanar o interesse e também o interesse de se aprofundar. A gente usa essas imagens na história, essas caricaturas. A gente pode ver os anos aqui em cima da carinha do Vargas. A gente vê o ano de 32, que ele está mais descontente, mais aflito, bravo. O ano de 33, o ano de 34 aqui, ele está sorrindo, mas um pouco apreensivo, porque a gente vai falar um pouco da sequência desses anos. Em 32, como eu disse, vai eclodir a revolta dos paulistas por fato dessa centralização do Estado e essa condição que os empresários agora estão se diversificando para o desenvolvimento da indústria de base pretendida por Vargas, e vão se revoltar e vão conseguir organizar, vão influenciar as decisões tomadas para elaborar aí a Constituinte e a Constituição de 34, Assembleia Constituinte anterior, e a Constituição de 34, onde o Vargas vai se manter na presidência a partir do voto indireto. A gente pode ver aqui nas imagens e nos anos a expressão de felicidade que ele já tem em 35 e como ele vai ficar em 37, porque no ano de 37 é justamente o ano onde o Vargas instaura o Estado Novo, esse período ditatorial do Getúlio Vargas frente ao Brasil, que tem toda uma questão do contexto internacional e do momento que o Ocidente vivia, e também, a gente não pode esquecer, um momento da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, que começa aí nos últimos anos da década de 30 e vai até o fim do governo Vargas do Estado Novo em 1945, que faz todo sentido isso. O que a gente vale lembrar aqui, vale ressaltar, quero dizer, nesses anos de 1930, vai ser como Vargas, uma coisa interessante que também pode ser aprofundada, esse estudo da história do Brasil, e refletido também até nos dias de hoje, no século XXI, que vai ser a relação do Vargas com os trabalhadores. A gente pode ressaltar a criação do Ministério do Trabalho, do Comércio, da indústria do Brasil, nesse período, justamente numa estratégia varguista de trazer, aproximar essa classe trabalhadora emergente que está se constituindo e é necessária para atingir os objetivos do Vargas. Isso que é primordial de entender. O Vargas precisava dessa mão de obra trabalhadora justamente pela intenção dele desenvolver a indústria de base no Brasil, a metalurgia, a siderurgia, que vão crescer nesse momento. Em geral, essas caricaturas que estão aqui de fundo
eles ressaltam isso, esse momento, esses períodos, anos do Vargas no governo e como suas estratégias políticas estavam, para quem elas estavam voltadas. Primeiro, ele precisava ter ao seu lado esses trabalhadores, como eu falei, e justamente por isso ele vai elaborar e colocar a vigor as leis trabalhistas, a regulamentação do horário de trabalho, as férias remuneradas, o 13º, a previdência, o quesito da previdência, a aposentadoria. Todos esses direitos trabalhistas vão ser lançados por Vargas numa intenção de construir uma cultura moral em volta do trabalhador e do trabalho. Então vai ser glorificado essa questão do trabalhador, e a gente vai falar isso justamente agora no período do Estado Novo. Aqui nessa imagem a gente retrata bem o que eu tinha falado anteriormente. A gente vê no cartaz, o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo, porque vai acontecer essa construção. Isso é interessante e é um ponto que vocês podem se aprofundar a partir dessa nossa conversa aqui no podcast, que como o Getúlio teve esse carisma junto à classe trabalhadora, mas também agradou os setores dominantes dos empresários que investiam nessa indústria de base. Como eu falei no começo do podcast, o Getúlio ele arquitetava seus passos e seus planos políticos, e ele conseguiu aderir à sua frente essas duas classes. A partir dos direitos que ele cede, que ele vai ganhando a confiança dos trabalhadores, mas também tem outras estratégias que ele vai utilizar. Nesses mecanismos que o Vargas vai desenvolver nessa familiaridade com o trabalhador, com a classe trabalhadora, a gente pode ressaltar principalmente a criação e a fomentação do DIP, as siglas DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Outra questão que a gente não pode esquecer, não pode deixar de lado, em relação ao desenvolvimento tecnológico e esse caráter progressista que o capitalismo vinha induzindo nesses estados nacionais latino-americanos, que vai ser justamente a popularização do rádio. Isso é fundamental para a gente entender também como Vargas vai atingir a classe trabalhadora e como o DIP vai trabalhar. O rádio, naquela época da década de 30. O rádio, comparando com o século XXI, né? A gente pode comparar com a televisão, a popularização da televisão já no final dos anos 90, né? Início dos anos 2000, mas também a gente pode fazer essa comparação com a internet, até esses podcasts que a gente está produzindo agora e está viralizando, esse termo, viralizar conteúdos na internet que o pessoal mais jovem fala. A gente pode comparar essa questão com o rádio, o boom do rádio, porque na década de 30 vai ser o principal instrumento da comunicação direta entre o Vargas, o presidente, e o ditador também, porque já no Estado Novo, com a classe trabalhadora. A música também vai ser fundamental, sempre sendo filtrada pelos interesses da política varguista e também analisada de perto pelo DIP. As músicas também vão ter artistas peculiares que vão trabalhar a imagem brasileira favorecendo o estado do Vargas. Pode citar a Carmen Miranda, a Dalva de Oliveira, também mulheres que tiveram essa participação e tiveram sucesso também nacional e internacional. Um exemplo da Carmen Miranda, que explodiu fora e também decaiu, teve uma decadência justamente no período pós-guerra, fim da Segunda Guerra Mundial, que é onde a imagem do Vargas também como ditador que ele representava no Estado Novo vai cair, não vai ser tão positiva frente à população. Aí também Vargas toma uma estratégia política em cima disso. Mas falando sobre os anos 40, a gente vai ter esse período de guerra, período da guerra da Segunda Guerra Mundial. Isso, como eu estava falando, nesse período da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que o Brasil quem
conhece, né, e é popular essa questão da história da Segunda Guerra, um assunto que chama muito interesse, né, dos brasileiros e do povo aqui do Ocidente também. No século XXI e no final do século XX foram feitas inúmeras produções envolvendo a Segunda Guerra, o recorte e os quesitos que envolveram o conflito das nações na Segunda Guerra. O Brasil foi um país que também teve participação, enviou soldados da FEB, que a gente conhece como naquele emblema onde a cobra está fumando, e a cobra realmente fumou, né, como eram dito pelos pracinhas, no momento em que eles se locomoveram para guerrear, né, trocar tiro na Europa. O Brasil, primeiramente, ele vai ter uma posição neutra nesse contexto da guerra, justamente por Vargas ter condições do seu estado totalitário muito parecidos com os estados totalitários europeus. Tinha uma identificação, a gente tem que pensar no contexto da época e não com esse pensamento que a gente já tem do século XXI, com toda a análise feita, com várias abordagens feitas por diversos historiadores e outros cientistas sociais sobre esse período, e a gente tem que pensar como o Vargas e os políticos, as classes da época pensavam, e ele não tinha noção da dimensão do que eles estavam propondo através desses regimes. Porém, mesmo com essa familiaridade, o Brasil vai entrar do lado dos Estados Unidos e do lado dos aliados na guerra. No lado dos aliados, né, o lado da guerra, aqui estavam posicionados os Estados Unidos, a principal potência do continente americano em geral, aqui do Ocidente, mais na América do Norte, bem mais ao norte do Brasil. Os Estados Unidos vai colocar uma pressão sobre o Brasil, e Vargas vai conseguir negociar e vai atender tanto expectativas comerciais dos nazistas com a exportação do algodão, um dos principais produtos e o segundo principal produto durante o início do século XX, perdendo somente para o café, mas vai ter esse boom também devido à confecção de uniformes e bandeiras que os europeus necessitavam para proliferar suas ideias. E do lado dos Estados Unidos, o Vargas vai se deu uma base militar aqui na região Nordeste, no Rio Grande do Norte, e vai conseguir o capital para a criação da siderúrgica, as primeiras indústrias de base do Brasil. Isso é o que o Vargas faz. O Brasil vai, a guerra, a gente conhece o desfecho da guerra, o Brasil vai ter essa participação na região ali da Itália, e vai ser condecorado os soldados que tiveram essa participação. Relembrado até hoje nessa memória da participação que é enaltecida pela classe militar e a parte da classe burguesa industrial dominante também. Mas a questão é que após a guerra as consequências políticas vão acontecer no Brasil, e vai ser justamente o fim da Era Vargas nesse plano totalitário do Estado Novo. Pode-se dizer que Vargas foi um exímio estadista nesse período, pois através dos recursos e as estratégias ele conseguiu desenvolver a indústria de base e fomentar uma classe trabalhadora obediente a ele. E ele mesmo vai sair vai pedir para sair, e Vargas vai renunciar ao governo, e a gente analisando historicamente, isso vai dar bem para ele, porque décadas depois, ele volta a ser presidente do Brasil, eleito democraticamente, diretamente pelas votações que vão ocorrer já posteriormente a esse período da Guerra de 45. Nessa nossa conversa aqui, nesse podcast, tem esse objetivo de detalhar um pouco esse período chamado de Era Vargas, conhecido como Era Vargas. A gente não aprofundou, fiz uma tentativa de conversa para vocês realmente se interessarem e pesquisarem, estudarem mais a história do Brasil e a história do Vargas aqui no Brasil, como as atitudes dele moldaram a sociedade brasileira e as consequências dela para os respectivos anos seguintes e as décadas seguintes. Então, vou estar me despedindo por aqui. Aqui no canal também eu já tenho uma videoaula referente, eu recomendo vocês assistirem a videoaula
porque tem alguns tópicos que vocês podem se aprofundar mais sobre a Era Vargas. Na aula eu destaco mais a década de 30, e aqui foi mais uma questão, uma conversa geral, para quando você tiver mais de bobeira, remotamente, escutar aí de viagem, fazendo um exercício, numa caminhada. Essa é a intenção do podcast, e essa é a intenção da gente passar a palavra da história e da história do Brasil. Quero agradecer e a oportunidade, e é isso aí. Boa noite, meu nome é Matheus, espero que gostem.